Vamos então hoje já falar sobre o que devemos fazer, o que podemos fazer diante de uma encruzilhada. Então, vamos ver alguns versículos que falam o que devemos fazer, qual deve ser a nossa postura diante de uma indecisão, uma situação que a gente não viveu antes, quem que a gente deve recorrer primeiro, o que que a gente deve fazer. Então, vamos lá, Êxodo 18, 20. Lá está escrito assim: e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Então, há um lugar que a gente encontra as orientações para o que a gente deve fazer, qual o caminho que devemos andar. Aonde que está essa informação? Está na própria Bíblia. Então, aqui o Senhor está exortando Moisés a fazer-nos saber o caminho que devemos andar, a obra que devemos fazer. Então, a gente vai encontrar na Bíblia essas orientações. Assim, a gente tem a Valnice, né, que é, né, uma mulher, assim, uma mulher de Deus. Eu acredito que ela transformou a igreja do Senhor Jesus. Então, ela fala que a gente deve estar com a palavra sempre pronta, sempre à mão, para não, na hora que você precisar, às vezes você não tem cabeça de procurar. Por isso que você deve estar sempre em contato com a palavra, porque aí na hora da aflição, na hora da dificuldade, da indecisão, virá. O Espírito Santo vai mostrar a gente um versículo, uma orientação. Então, é o que a gente fala, a gente precisa estar cheio da palavra para que essa palavra possa fluir no momento certo. E aí tem um outro versículo que eu acho muito bacana, está lá em Êxodo também, no capítulo 36, verso 1, que assim trabalharam Bezaleel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Então, note aqui que como haviam de fazer, eles não sabiam ainda. O que esses homens tiveram? Tiveram a disposição de coração para buscar e procurar o que o Senhor queria que eles fizessem. Então, o contexto aqui é que esses dois trabalharam no tabernáculo, que foi a ordem de Deus para Moisés para fazer um tabernáculo. E essas duas pessoas, além de outros, Deus deu a eles sabedoria e inteligência para saber como haviam de fazer. Então, eles ainda não sabiam, eles dispuseram o coração. Então, eu acho que algo, assim, o primordial é a gente dispor o coração para saber o que o Senhor quer de nós. E isso você precisa, né, estar em contato com a palavra. Olha, também tem um outro verso, está lá em Josué 1:8, que diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha só, olha a receita de ser bem-sucedido e prosperar: meditar na palavra, está buscando a palavra, está ali em contato com ela. Então, é algo assim muito forte. Não se aparte da sua boca, né, o livro desta lei. Então, o Senhor está nos exortando. Qual é o segredo do sucesso? Está envolvido com a palavra.
e meditar. Aqui ele fala de dia e de noite. Então não tem tempo ruim, você sempre deve estar assim, envolvido com a palavra. E no Salmo 143:10 também fala sobre como a gente deve fazer para descobrir o que fazer. Então, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu espírito é bom, guia-me por terra plana. Então, a gente vai ter uma disposição de buscar o Senhor e confiando que Ele vai revelar, vai mostrar o que devemos fazer. E a oração, né, do salmista aqui está: ensina-me a fazer a tua vontade. Então é um processo, a gente não aprende assim de uma vez não, porque a gente é um pouco cabeça dura, né? Mas, então está falando que a gente deve ensinar, assim, pedir, né, para o Senhor mostrar, para ensinar. O teu Espírito é bom, então já está apelando aqui ao Espírito Santo, porque é Ele que vai nos mostrar qual é o caminho. Olha, em Isaías 1:17 também está escrito: aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Então, existem alguns pontos chaves que já estão determinados, algumas coisas a gente deve fazer que já está escrito, a gente não precisa de descobrir o que fazer. Aqui, Isaías fala: olha, aprendei a fazer o bem. Então, é um aprendizado, é um caminho. E procurai o que é justo, então você também deve buscar. Você só está fazendo, digamos assim, né? Fazendo coisa errada e tudo. Aí vai ficar difícil você tomar a decisão de justo naquele momento da aflição, você descobrir o que fazer na indecisão, na encruzilhada. Mas se você está procurando fazer o bem, você já está ali buscando o que é justo, ajudando o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar da casa das viúvas. Então você vê aqui, não tem muito conselho assim espiritual, coisa que você só deve estar voltado para si, para o seu crescimento. Esse versículo nos fala de ações que nós estamos nos expondo a fazer para o outro. Não é só focar em você, né? Aprender a fazer o bem, procurar o que é justo, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar da causa das viúvas. São coisas práticas, né? Que a gente deve estar já no nosso caminho. E ele fala: aprender a fazer isso. Há um aprendizado, porque dá trabalho, né? Você ajudar. E em Jeremias 42:3 também diz: para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Então, o Senhor vai mostrar o que nós faremos. Então é algo muito forte, você está ali em contato com a palavra, ela vai te direcionar para o que haverá de fazer. Então, se você está numa encruzilhada, num momento de decisão, é algo que apareceu à sua frente, não é do passado, é o que está à sua frente. Então, Jeremias mostra isso. A gente vai orar, vai nos apresentar a Deus para que o Senhor nos ensine o caminho por onde haveremos de passar. E também em Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Porque muitas vezes, eu já fiz uma, já fiz duas, já fiz três, agora cansei, não estou vendo resposta. Não, gente, não é assim. Há um tempo para todas as coisas, como a gente já viu. Haverá o tempo de resposta. E aqui, lá em cima a gente viu: procure fazer o que é bom, aprender e fazer o bem, mas não se canse, não nos cansemos de fazer o bem, porque virá a resposta. A seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então não desfaleçamos, vamos em frente, firmes e fortes. E aí? Um outro conselho que eu estou encontrando na palavra é que no momento de indecisão, no momento de uma encruzilhada, a gente deve olhar para o outro lado. Mas como assim? Porque às vezes a gente está naquele problema, a gente está tão envolvido que a gente não consegue enxergar nada fora, né, daquela situação. Mas a palavra nos aconselha a olhar para o outro lado.
Vamos ver. Eu separei alguns versículos que foca que existe um outro lado. Antes de você procurar o outro lado, a gente tem que saber que existe um outro lado. Olha só, em Êxodo 25, 3, 2, diz assim: e dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro lado. De que ele está falando aqui? Está falando do castiçal de 7 braços, 3 pende para um lado, 3 pende para o outro. Esse castiçal, ele é o símbolo da igreja, nós vemos isso lá em Apocalipse, e Jesus anda por meio por entre os castiçais, que é o símbolo da igreja. E aí, esse castiçal, ele era para ter suas lâmpadas acesas continuamente. A gente fala lâmpada, mas antigamente não tinha eletricidade. Era o óleo que se colocava ali e era aceso continuamente. Então, já estava anunciando que Jesus estaria continuamente ao nosso lado. Então, esse candelabro, ele tem uma haste central e 3 de um lado e 3 do outro. Eu imagino que ele já está apontando. Olha, vejo um lado, vejo o outro lado. Nós devemos estar no meio, centrados no Senhor, mas olhando para um lado, olhando para o outro. Olha só, no Êxodo 26, 27, também está falando do tabernáculo. Olha lá, havia 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados, para o ocidente e para o oriente. Então, o tabernáculo, ele tinha lados. E aqui o Senhor está falando, olha, o tabernáculo não é a imagem da nossa casa, de quem somos, né? Porque o Senhor veio tabernacular entre nós, é morar no nosso coração. Então, quando a gente pega a imagem do tabernáculo, é a imagem daquilo que foi construído por Moisés, mas fazendo alusão à nossa casa, à nossa vida. Então, haviam 2 lados. Na verdade, tinha o norte, o sul, o leste e o oeste. E aqui ele está falando que na hora da construção haviam tábuas de um lado e de outro. E olha, outra passagem muito forte é em João 19, 18, que diz assim: onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Então, vocês sabem da história, né, dos 2 ladrões, um que ficava acusando a ele, o outro também, mas depois, no momento, né, acompanhando a trajetória de Jesus ali, ele percebeu que ele era o Senhor. Então, haviam 2 lados, o lado que escolheu Jesus e o lado que rejeitou Jesus. Então, está anunciando estes lados, não é? E também existe essa alusão de lado também referenciado na palavra como a direita e a esquerda. Então eu separei alguns versículos desde Gênesis 13, 9, que diz assim: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Esse é o caso, né, quando Ló se separou de Abraão. Então, há situações na vida que não tem como a gente ficar em cima do muro. Você vai escolher um lado que é oposto ao outro lado. Então, aqui mostrou, olha, se a gente vai para a direita, aquele caminho, aquela situação tem que ficar para o outro lado. Não dá para você ficar ali no meio. Você tem que tomar uma decisão. Em Gênesis 24, 49 também está escrito: agora, pois, se vós haveis de fazer benevolência e verdade ao meu Senhor, fazei-mo saber, e se não, também me fazeis saber, para que eu vá à direita ou à esquerda. Então, em muitas situações, nós estamos diante de uma decisão. O que é normal a gente fazer? Volte uns passos atrás, até que você veja aonde chegou aquela encruzilhada, né? Aquela situação, e você tem que
vamos dizer, projetar alguns passos. Se você tomar esse caminho, o que é que pode acontecer? Se você tomar o outro caminho, o que é que pode acontecer? É um ensaio, a gente tem que pensar nisso. Então, esse versículo fala, olha, eu tenho que saber se eu vou tomar o caminho da direita ou para a esquerda. Nesses dois caminhos, há alguns passos eu tenho que conhecer, ou pelo menos imaginar, simular, planejar os próximos passos. Você volta um pouquinho até onde você tinha certeza. Aí você fala, ó, se eu for por esse caminho, quais as prováveis consequências? Esta e esta. Se eu for por outro, quais as prováveis consequências? Eu entendi que esse versículo que está falando aqui eu preciso saber, para eu saber se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. Você deve imaginar, simular, planejar os próximos passos, se você tomar esta ou aquela, porque todas as atitudes têm consequências. Então, o que a gente já viu até agora? Que, em primeiro lugar, diante de uma indefinição, de uma encruzilhada, você deve buscar o Senhor. Aliás, este já deve ser o seu modo de viver. Estar sempre em contato com a palavra, que ali o Espírito Santo vai te mostrar. Você deve saber que sempre existe um outro lado. E que muitas vezes a gente está focado só numa situação. Então, existe um outro lado. Terceiro passo, você tem que escolher um lado, ou para a direita ou para a esquerda, não dá para escolher os dois. Então, aqui, mais 2 versículos que mostram que deve haver essa escolha. Em Êxodo 14, 29, diz assim, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram como muro, a sua mão direita, a sua mão esquerda. Então, uma vez escolhido o caminho, aquele caminho vai ser o reto. Lembra do castiçal de 7 braços? Tem uma haste central. É o caminho, é a busca, é o que fala do contato com o Senhor. E tem 3 hastes para a direita e 3 para a esquerda. Então, você sabe que tem o lado direito e o lado esquerdo, que tem 2 lados. Você vai escolher um. Você vai planejar, imaginar o que vai acontecer se você tomar, provavelmente, né? Que a gente não sabe o futuro, mas a gente sabe planejar, sabe ouvir conselhos, sabe de outras experiências que você já teve, tem, né, pessoas mais velhas que podem te orientar, mas aqui, uma vez escolhido, aquele caminho se torna o caminho direito. Então, os filhos de Israel, quando eles marcharam, eles tomaram a decisão de ir em frente, né? Que o Senhor falou para Moisés, porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Então, na indecisão, na encruzilhada, você deve olhar para um lado, olhar para o outro, imaginar os passos à frente, mas não deve ficar parado, você tem que tomar uma decisão. E uma vez tomada essa decisão, quer dizer, Moisés tocou o mar abriu. Então, o que o povo fez? Andou por entre eles e ficou uma opção à direita, outra opção à esquerda. E vamos ainda mais 3 versículos. Em Números 20, 17 diz, deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real. Não desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Isso aqui o contexto o caminhar, né, do povo desde o Egito até a terra prometida. Eles passaram por muitas terras, né, dos moabitas, dos edomitas, e eles pediam passagem. E essa é uma das situações que se pedia, olha, deixa-nos passar pela tua terra, eu não vou comer do seu campo, nem da sua vinha, nem vou beber a sua água. Eu irei pela estrada real, pelo centro. Eu não vou me desviar para a direita e para a esquerda. Vou só passar. Então, você tem que olhar para a direita e para a esquerda, você tem que ver os 2 lados, você tem que tomar uma decisão e caminhar por ele, nem se desviando para a direita nem para a esquerda. Olha só, ainda temos mais 2 referências. Uma está lá em Deuteronômio 5:32, que diz assim, olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus, não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. Então, é necessário saber,
qual caminho tomar, direita ou esquerda. Há dois lados, no mínimo, né? Mas aqui a palavra não é para nos confundir. Se você ficar pensando em 1000 opções, você vai se confundir mais. Então, normalmente, você vai pensar ou à direita ou à esquerda, que são dois caminhos opostos. Você está aqui numa encruzilhada, você vai para onde? Encruzilhada é isso, tem dois caminhos, o para a direita e o para a esquerda. Então, uma vez tomada a decisão, você não vai se desviar. E olha, vamos ainda a Josué 1,7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, por onde quer que andarmos, haverá decisões a ser tomadas. E nós devemos nos portar prudentemente. Por quê? Porque há um caminho que o Senhor vai nos mostrar, como a gente leu lá. Ensina-me a fazer a tua vontade. O Senhor falou para que o Senhor Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar. E aquilo que havemos de fazer. Então, o Senhor já vai mostrando o que devemos fazer. Mas, ainda enquanto estamos naquela situação de dificuldade, de encruzilhada, você vai ter que olhar para o outro lado. Você vai ter que ver uma outra saída que não aquela única que você está pensando. Por quê? Porque existe direita e esquerda. E o Senhor vai te ajudar a tomar a decisão. Então, há um esforço, sim, há um ânimo, você não pode desanimar. Como diz lá em Gálatas 6,9, não nos cansemos de fazer o bem. Sim, você vai ter que respirar fundo, tomar forças e ir em frente. E ter o cuidado de fazer conforme o Senhor está orientando. E você não vai se desviar nem para a direita e para a esquerda. Por quê? Porque você precisa de se haver prudentemente. E há um caminho, que é o caminho da vontade de Deus. Ele é um caminho central, ele é um caminho real, como disse aqui. Então, são formas que nós... não formas, né? Formas não foi a palavra correta, né? Deus, ele tem um plano, um propósito, um projeto para cada um de nós. E para cada um há um caminho certo, há uma decisão certa a tomar no seu caso. Então, eu falei aqui, é importante tomar conselhos, é importante várias coisas, mas mais importante do que tudo é você estar sintonizado com o Senhor, com a palavra de Deus, estar em oração, estar em jejum, em comunhão com o Senhor, porque Ele vai mostrar, porque Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. Nele há o sim e o amém, e Ele tem planos bons a nosso respeito. Então há tantas promessas suficientes para nos animar, para nos fortalecer, para nos ajudar a seguir aquele caminho reto, aquele caminho para que nós não deveremos nos desviar, ainda que pareça um caminho difícil, um caminho obscuro, mas você vai confiar porque o Espírito Santo está te guiando. O Espírito Santo fez morada em você quando você aceitou Jesus. E se você não aceitou, é ótima oportunidade para aceitar. Dá um voto de confiança, fala, Jesus, eu estou aqui numa encruzilhada e não sei o que fazer, me ajuda, me ensina. E o Senhor nunca deixou alguém sem socorro. Ele nunca está com o braço encolhido que não possa ajudar. Ele não está com o ouvido tampado que ele não possa ouvir o nosso clamor, o nosso pedido de socorro. Me ajuda, me ensine o que eu devo fazer. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai mostrar, porque Ele é fiel e justo e Ele nunca mudou a sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E Ele está pronto para ouvir a nossa demanda, para atender o nosso clamor, porque Ele prometeu e até o dia de hoje Ele tem cumprido.
Pensa bem, gente, vamos só contextualizar um pouquinho. Jesus nasceu lá em Belém da Judéia, uma cidade pequena, de um país pequeno, encravado no meio de deserto, ninguém nem ouvia falar. E hoje, mais de 2000 anos depois, tem mais de 2 bilhões de pessoas que crê nessa pessoa, que crê no ministério dele, que crê que ele não morreu, ele ressuscitou, ele está vivo. Então, será que tem 2 bilhões de pessoas enganadas? Não, gente, vale a pena você bater a porta e clamar por Jesus, e Jesus atende, né? Então, hoje era assim, o que a gente deve fazer diante da encruzilhada, né? A gente deve buscar o Senhor sempre, a gente deve saber que existe um outro lado, a gente deve saber que você, ao tomar a decisão, você vai deixar a esquerda e a direita para lá, você vai seguir em frente, há um esforço, há uma maneira prudente de se proceder. E aí, só para fechar, um exemplo prático. Eu, outro dia, fui ao dentista e, ao sair de lá, eu precisava comprar um produto na farmácia. E eu estava no 3º andar do prédio, desci do prédio e simplesmente segui à minha direita. E fui andando. Aí, mais à frente, eu perguntei, gente, onde tem uma farmácia, por favor? Aí, a pessoa falou, você segue aqui, desce aqui, anda mais 3 quarteirões. Sabe aonde a farmácia estava, gente? Ao lado do prédio que eu saí. Então, assim, uma coisa mínima, mas eu estava ali ao lado da farmácia, mas eu só olhei para o lado direito, eu não olhei para o lado esquerdo, antes de tomar o rumo, né, o caminho. Então, se eu tivesse olhado do meu lado, eu teria economizado muitos passos, muito tempo. Por quê? Porque o que eu procurava estava ao meu lado esquerdo, eu saí ao lado direito. Então, tive que voltar. Aí, essa é assim, uma singela, né? Um singelo exemplo de que eu tinha um objetivo, era comprar uma coisa, então eu já saí, nem olhei para o outro lado, e a resposta estava do outro lado. Então, por isso que há um exortar para vermos do outro lado, e que sabemos que tem a direita e a esquerda. Então, vamos olhar para os lados, e uma vez tomada a decisão, a gente tem que deixar o caminho da direita e da esquerda, aquele que você escolheu, que na verdade depois de escolhido, ele pode ter sido a direita ou a esquerda, mas você vai seguir, você vai prosseguir por aquele caminho. E o que vai estar ao seu lado? Jesus, porque eis que estou convosco até a consumação dos séculos, nunca jamais te abandonarei. Essa é a promessa do Senhor Jesus, e Ele tem cumprido até o dia de hoje. Então vamos confiar que Ele continua cumprindo, Ele é o mesmo, Ele está lá, à direita de Deus Pai, pronto para nos ouvir, para nos atender. Então vamos dar um voto de confiança e vamos ser práticos também. Tem uma decisão? Olhe para o outro lado, busque o Senhor, caminhe, né? Uma vez tomado aquele caminho, siga ele em frente, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque o Senhor está ali ao seu lado, te conduzindo no caminho que você haverá de seguir, né? Você está experimentando esse novo caminho. Então, era isso que eu gostaria de deixar para vocês essa semana, que a gente possa refletir e, como diz, né, um mineiro, né, garrar com Deus, garrar com Jesus, que o nosso caminho, ele vai encontrar a resposta. Então, em nome de Jesus, tenhamos todos uma ótima semana. Muito obrigada. Tenham todos, né, uma semana de paz e saúde, em nome de Jesus. Amém.